Um grande fotógrafo chamado Henri Cartier-Bresson uma vez disse: fotografar é colocar na mesma linha de mira cabeça, olho e coração. No quadro Jovem Empreendedor de hoje, eu convidei 5 jovens fotógrafos para uma conversa aqui no Tempero do Mangue para mostrar como eles estão fazendo a diferença, eternizando momentos em lindas fotografias. Buenos Aires. Hay milonga de amor, hay temblor de gozar. Bem, eu tô aqui ao meu lado com Igor Barbosa, Rafa Eleutério, Arthur Henrique, Thiago Souza e André Salgado. Meninos, eu quero saber de antemão como foi o primeiro contato com a fotografia de cada um aqui, como foi que tudo começou. Assim, desde pequeno, minha mãe sempre fazia algumas fotos minhas e tudo, mas eu nunca dei muita importância. Quando foi assim na adolescência, como eu gostava muito de festas, eu queria estar participando de festas e tudo. Foi a partir daí que eu via os fotógrafos assim, grandes faziam fotos de shows de artistas e tudo. E eu queria muito fazer foto, esse tipo de foto, sabe? Eu comecei a me apaixonar a partir daí por fotos de show, pelas luzes e tudo. E a partir daí eu comecei a entrar em contato assim, com sites, com pessoas que fazem esse tipo de trabalho pra estar podendo fazer isso, sabe? Nunca gostava muito de aparecer em foto, sempre preferi ficar atrás da câmera, ia fotografando tudo, aniversário de amigo, festa da família, tudo aquilo. Não, acho que foi mais na brincadeira de levar a câmera pra festa, estar ali com os amigos e todo final de semana ter alguma coisa pra fotografar e foi isso, assim, de mais momento, entendeu? De estar sempre registrando tudo. No meu caso, acho que foi a extensão dos desejos da minha mãe, né? Que eu acho que todo mundo tem álbum de família, seu álbum é de 1 ano, 2 anos, 3 anos, lá em casa era 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2 meses, era um álbum completo. E aí minha mãe comprou a câmera e falou: você é o mais novo, queridinho ou não, né? Tá aqui a câmera e começa a fotografar. Começou assim, o meu pai ele tinha uma câmera analógica e aí eu ficava brincando muito com ela, não muito sucesso. E aí ele comprou uma câmera de 1.3 megapixels e aí eu comecei a fotografar minhas amigas, elas iam lá pra casa e a gente ficava brincando de fazer como se fosse catálogos de lojas, enfim, brincando mesmo. E aí depois eu comecei a frequentar muito show e fotografar muito show e foi aí que os amigos dos amigos queriam também, vai fotografar meu show e tudo. Eu fui me profissionalizando, consegui comprar minha câmera, quer dizer, meu pai me ajudou. E aí fui participando de exposição, fui me envolvendo e quando eu vi, sou fotógrafa. Todo mundo aqui falou da primeira câmera, agora eu quero saber se vocês lembram qual foi a primeira câmera que vocês tiveram. A minha foi uma Sony compacta DSC 650 de 5 ou 6 megapixels que eu comecei a fotografar tudo com ela. Pra onde eu andava, tirava foto daquilo, da mesa, da cadeira, de qualquer pessoa que estivesse pela frente. A minha foi uma Canon semi-profissional, não lembro assim o nome dela mesmo, mas que a partir dela aí as coisas começaram a andar, sabe? A minha foi uma D40 da Nikon, assim, acho que ela abriu bastante portas pra mim, porque, ela era uma câmera mais simples do que essa, mas já fazia tudo que eu faço hoje. A minha, como eu falei, foi a de 1.3 megapixels, né, que era um Olympus, mas assim, já quando eu decidi ser fotógrafa, minha companheira de batalha foi uma Canon XTI. Primeira, que foi a que a tua mãe te deu. A que a minha mãe me deu, que foi até por acaso, porque ela comprou uma impressora da HP e você ganhava uma câmera muito ruim, mas que na época era maravilha. E aí depois acabou uma oportunidade, eu comprei uma Fuji S7000. Para vocês, como é que está o mercado de fotografia aqui no Ceará? Como está sendo a questão de dificuldades que os jovens fotógrafos têm que enfrentar? Eu acho que ainda tem algumas barreiras que no decorrer do tempo a gente vai conseguindo derrubar para poder se colocar também no mercado.
mercado em questão assim, de espaço ele é bem amplo, tem vários segmentos, entendeu? Então você vai meio que encontrando no qual você se encaixa mais. E se você se especializa e você vira um profissional e não um amador que gosta de ganhar fotografando, você vai conseguir o seu espaço, entendeu? E você vai construir sua carreira aqui. Preconceito também, preconceito, porque é muito jovem para estar fazendo esse tipo de festa, de evento e tudo, fazer esse tipo de foto, mas que, graças a Deus, eu tenho certeza que no caso de todos aqui, desde o começo já foi todo mundo se surpreendendo com os resultados das fotos de ambos, assim, porque eles são exemplos para mim de fotógrafos que eu tenho, que eu guardo, assim, sabe? Agora sim, o Igor estava falando da mudança aí do analógico para o digital. Vocês acham que isso é um ponto positivo? Esses fotógrafos que estão vindo agora, já vindo dessa era digital, vocês acham que é importante saber como tudo realmente acontece? Essa questão do digital eu acho que veio para somar, e assim como a gente até viu na palestra, que o rapaz falava que o fotógrafo não precisa se preocupar com o digital. Na verdade, ele tem que se preocupar com o que ele tem que se preocupar sempre, em estudar, em sempre tentar olhar de uma forma diferente, porque o digital veio para somar, querendo ou não. Agora você tem muito mais oportunidade de fazer a produção fotográfica. Antigamente você tinha que pensar, realizar, se não ficou bom, não ficou e acabou-se. Hoje em dia não, você vai no botãozinho, apaga, se ainda não puder fazer isso, leva para casa, ajeita no Photoshop. Então eu acho que você tem que mais aproveitar desse fato da digital. Vocês acham que aplicar iPhone, por exemplo, o Igor está falando do iPhone, tem aplicativos como o Instagram, está aproximando as pessoas, está fazendo pessoas comuns que nunca tiveram esse interesse por fotografia se apaixonarem? Com certeza, absoluta. Tipo, hoje em dia eu não tenho, sabe, mas eu vejo as fotos que o pessoal faz no Instagram e eles estão despertando essa curiosidade, esse olho fotográfico. Isso é muito, muito legal, porque antigamente as pessoas viam, achavam bonito. Hoje não, ela tem uma ferramenta que mesmo que ela não tenha uma câmera profissional, ela vai estar tendo aquela visão, vai botar o efeito, ver como fica aquela foto, sabe? Dizer, olha, eu fiz essa foto e ficou legal. Elas vão despertar o interesse, vão depois, proximamente, conheço já casos de pessoas que compraram uma câmera mesmo, profissional, depois de estar usando o celular. E hoje em dia tá aí, tá aprendendo, tá estudando. Na internet tem muita coisa, tem muito artigo fotográfico, tem muita dica. Hoje em dia a pessoa ela tem um mundo assim de oportunidades para estar aprendendo fotografia e fazendo tudo direitinho. Tem um que eu gosto muito que é a cabine fotográfica, que simula aquelas Pocket Booth, o nome do aplicativo. E aí simula aquelas cabines que você entra e faz 4, 3 posezinhas. É super bacana, então é sempre tentando retornar um pouco da poesia que o analógico tem. Né? Trazer um pouquinho do passado para os dias de hoje. Thiago, você ia falar? Sim, só falar um pouco mais do fotografia com iPhone, ou então qualquer outro tipo de celular, que ajuda muito a praticidade. Você tá no meio da rua, tá aqui, você viu um pôr do sol desse que tá tendo agora, você puxa o celular e tira a foto. E assim eu posso estar num canto, a Rafa em outro, o Igor em outro, e a gente vai compartilhando isso, entendeu? E a gente vai falar, ele estava em tal canto, olha a foto dele. E você vai exercitando o olhar e assim vai. Você não precisa tirar uma câmera de quase 1 quilo da mochila para poder fazer uma foto. Agora eu quero saber de vocês, quais fotógrafos cearenses que servem como inspiração para o trabalho de vocês? Assim, em relação à fotografia, a Rafa mesmo tinha falado que tem muitos anos, né? Mas pelo menos no meu caso, eu acho que de muitos. Em relação a documental, é o Thiago Santana, né? Que foi, depois de saber do Sebastião Salgado, o que recebeu um prêmio internacional relevante, um dos maiores prêmios. Mas em relação aos outros, por exemplo, em relação a evento, eu sou fã dos meninos, do próprio André, do Thiago, do Arthur. Em relação à moda, tem o Nicola Gondim, que eu acho o trabalho dele sensacional, é uma coisa totalmente fora do Ceará, né? E o próprio Caio Ferreira também, que é outra referência, mestre, assim, pra mim. O Thiago Santana também, assim, eu tenho ele muito como referência porque eu tive a oportunidade de fazer um workshop com ele, foi super legal e eu pude conhecer o trabalho dele de perto. Eu tive que fazer um trabalho na faculdade sobre ele também, então realmente o trabalho dele me serve muito como referência, mas é como ele comentou,
A gente convive muito com os fotógrafos que inspiram a gente. Entre os meninos que estão aqui, ou os meus colegas que eu trabalho também no jornal, de moda tem, como ele citou, tem o Caio, tem o Nicolas, tem a Delfina, enfim. Tem muitos nomes de referência aqui no Ceará. Da geração mais antiga, assim como todo mundo falou, é uma unanimidade entre os fotógrafos, que é o Santana e o Salgado também. Mas agora voltando um pouco mais pro atual, que é o pessoal da nossa geração, não tão velha, só um pouco mais de geração acima. Até porque vocês são todos babies, tá? Tá, todo mundo aqui nasceu entre 88 e 90, por aí, é um pessoal meio que geração Y aí. A gente tem como referência, assim, os nossos amigos, entendeu? Que convivem com a gente, querendo ou não, é uma referência, aquilo que você tá olhando. A gente todo mundo tá compartilhando o material, eu vou, olho o site de um, o blog de outro, o Facebook de outro, e você vai tendo aquilo como referência. Os meninos aqui que fazem moda, publicidade, o Igor, a Rafa, nós três que também temos um site de cobertura de eventos, entendeu? Tudo um compartilhando a mesma ideia do outro. Agora eu quero saber dos projetos de vocês, né, que a fotografia acabou levando bem mais para o âmbito profissional, não só como fotógrafo, mas com uma coisa bem mais estruturada, né, uma coisa bem maior. No caso, vocês têm a Light Panic, né? A gente achou legal porque eu e o André, a gente fotografa evento e tal, fotografa mais show underground e tudo mais, e o André acaba fotografando mais balada, né, boate, essas coisas, e o Thiago, ele é da parte da moda, já trabalhava em estúdio e tudo mais, então acho que a junção dos três fez o que a gente está fazendo hoje, que está saindo um resultado bem interessante, assim. Eu trabalho para um jornal daqui da cidade, também prestei serviço para uma revista, e eu participo do projeto de um blog de moda. E tem um projeto fotógrafa do meu também. Também é fotógrafa da né? Bom. E tem um projeto com o namorado que eu falei lá no começo, que é o Igor Dantas, que a gente continua junto, trabalhando junto há uns 5 anos. E a gente se lançou com o nome Voar Imagem, que produz trabalhos tanto de ilustração como de fotografia na área da moda e da arte. Continuo só, mas com alguns projetos em mente, até porque eu me tornei professor, né? E agora eu já estou com alguns projetos de voltar à paixão Professor antiga. de fotografia? Não, professor de design. E aí, mas que querendo ou não me envolve. Tanto é que um dos pontos máximos lá na aula é na parte de Photoshop, que a gente acaba conversando alguma coisa. Em relação ao projeto, quando eu sair da escola, eu estou pensando em montar alguma assessoria de imagem, alguma coisa do tipo, para poder ajudar mais esse fato e expandir mais a questão da fotografia. Bem, por hoje é só. Espero que vocês tenham curtido o Jovem Empreendedor de hoje. Semana que vem tem muito mais. Beijo, tchau.